Gente, eu sou a pior blogueira, vlogger, youtuber desse YouTube. Semana passada, como eu falei pra vocês na aba de comunidades, eu tava um caco. O real oficial não tava com energia pra gravar absolutamente nada. Mas depois a gente fala mais sobre isso. Mas o ponto, né, gente, é que eu tô sempre tentando gravar pelo menos takes assim, sem fala, dos lugares que eu vou e tal, porque, né, gente, eu sou novata nisso de fazer vlog e é mais difícil do que parece. Mas eu simplesmente esqueço de gravar, esqueci completamente essa última semana. Eu fiquei nessa semana na casa dos meus pais, no sítio deles, e assim, gente, é um lugar bizarro de lindo. Eu já gravei, já mostrei um pouquinho em alguns vídeos aqui do canal. E é frustrante porque eu simplesmente não me toquei de gravar absolutamente nada. Mas pelo menos tínhamos aí o Ângelo gravando, pelo menos em algum dos dias, alguns takes que eu deixei passando aí no começo pra vocês. Eu fiquei lá essa semana porque o Ângelo foi viajar, foi pra São Paulo. O Ângelo viaja bastante, então pra eu não ficar sozinha, né, em casa, até por segurança mesmo, se acontece alguma coisa, eu moro muito longe, só pra vocês terem noção, da minha casa pra casa dos meus pais dá mais ou menos 2 horas. Então qualquer emergência, eu não teria ninguém aqui pra me socorrer, especialmente as pessoas do trabalho do Ângelo, porque seriam, né, as únicas pessoas que a gente teria por aqui. Eles estavam todo mundo em São Paulo, então assim, não foi bom. E eu também, particularmente, aproveito esses momentos pra ficar no meio do mato mesmo, porque, como eu já falei pra vocês no último vídeo, eu fico muito em casa sozinha. Então, e o nosso apartamento não pega sol, nem pega vento direito às vezes, então é bom pra eu não pirar, em resumo. Ai, que susto, caralho, quem levou ele? Achei que era uma mancha na câmera. Então a gente aproveita o real, assim, quando ele viaja pra eu ter minimamente contato com a natureza e tudo mais, que é uma coisa que me faz muito bem. Parece que eu tô passando pomada na cara, né, gente? Eu sou zero especialista em maquiagem, eu simplesmente pego, passo onde precisa e vou espalhando, entendeu? E depois a gente corrige o que tiver que corrigir. Mas além disso, de estar lá, né, essa última semana, aconteceram 2 coisas extraordinárias. A primeira é que simplesmente a porta do meu carro caiu. Sim, meu amor, você não ouviu errado. Ela caiu. Camila, você bateu o carro? Não. Camila, alguém bateu no seu carro? Não. Camila, aconteceu qualquer coisa com seu carro? Não. Eu fui pegar minha sobrinha na escola, no ponto de ônibus. Subi com ela. No momento que ela abriu a porta pra sair, a gente escutou tuf, e a porta caindo assim. Eu desesperei na hora. Coitada, minha sobrinha, ela ficou assim, ó, segurando a porta travada. Não sabia o que fazer. Coitada, tem 10 anos. E aí eu comecei a gritar pro meu pai, pai, pelo amor de Deus, que eu não estive preparada pra isso em nenhum momento. A autoescola em nenhum momento falou que é possível uma porta cair do absoluto nada, sem nenhum tipo de acontecimento. Então eu não estava preparada pra esse momento. Simplesmente, um dos pinos da porta, que segura a porta, né, ali da dobradiça, sumiu. Simplesmente sumiu. Não sabemos onde está. Eu cheguei a procurar, não achei, porque assim, gente, quando eu tô lá, eu mal saio com o carro, eu só saio pra fazer esse trajeto de pegar minha sobrinha, que é literalmente descer a rua e subir. Só isso. E não achamos esse pino. Meu pai colocou um parafuso ali no meio pra segurar essa porta, até a gente conseguir levar no mecânico. E resumo da história foi isso. Mas, glória a Deus, assim, foi uma coisa simples. Assim, o susto foi absurdo, né? Não foi nada simples. Mas não foi um procedimento caro, foi mais ou menos aí uns 100 e pouco, 200 reais. Se você tem um carro, você sabe que 200 reais pra um susto desse tamanho é baratíssimo. Então, até aí tudo bem. E a gente descobriu que é uma coisa extremamente normal, comum de acontecer. A gente foi num mecânico especializado em portas, né? Porque não é qualquer mecânico que pode mexer nisso, eles literalmente têm que tirar a porta e colocar de volta. E ele falou que é a coisa mais normal do mundo. E eu e meu pai, a gente ficou assim,
Como assim? É a coisa mais normal do mundo, pelo amor de Deus, é a porta de um carro. Mas é isso, estamos bem, o nosso carro está bem também, tá sobrevivendo lá, a porta dele está funcionando normalmente. Coitado, tive que dar um susto no Ângelo lá de São Paulo, que não tinha nada pra como resolver nada. Mas deu tudo certo, a porta está tranquila, mas, porra, enfim. E a outra coisa, né, enquanto de um lado tirava o meu dinheiro, no outro entrou um dinheiro muito bom, do absoluto nada também. Gente, uma semana assim, ó, de altos e baixos, assim, ao extremo. Surgiu um projeto pra eu fazer na quinta passada, de nada mais nada menos do que o valor do meu antigo salário em um dia. Então assim, gente, eu fiquei muito feliz. Foi assim, na véspera de eu sair da casa dos meus pais lá pra voltar pra minha, né, aqui no lugar onde eu moro. E assim, um projeto express que caiu como uma luva. Assim, claro que eu fiquei desesperada, porque, assim, né, pra empresa pagar o valor de um salário praticamente num projeto urgente, né, rápido, no mínimo essa empresa tem que ter bufunfa, né? Então dá um nervosinho, mas deu tudo certo. Deu mais do que certo, na verdade, eles gostaram muito do trabalho. Basicamente, eles pediram pra eu fazer 20 criativos, cara, assim, em pouquíssimas horas, assim. Ao todo, contando ali os ajustes que eu tive que fazer e tal, deu menos de 12 horas. Então, assim, eu recebi praticamente um salário em menos de 24 horas. Graças a Deus. Por isso que é bom você ter relações muito boas no trabalho. Porque foi através de uma indicação. Então, de um amigo meu que trabalhou comigo anos e anos atrás. Então, assim, foi ótimo. E aquela coisa, né? Até quarta-feira eu tava super xoxa, capenga. E de quarta noite, assim, em diante, virou uma bola de neve. Era eu de um lado fazendo um projeto grande e super rápido. Tenho que fazer, ó, na qualidade mais impecável possível que eu poderia, pra eles me contratarem de novo em outro momento. E do outro, o meu carro com a porta caída na oficina, né? É óbvio que eu não reclamo, né, gente? Foi bastante caótico, mas pelo menos o meu carro foi uma surpresa que não foi tão cara quanto poderia. E o projeto, mesmo que tendo que ser feito em pouquíssimas horas, fiquei até de madrugada trabalhando nisso, entrou uma graninha muito boa. Então, não podemos reclamar, não é mesmo? Gente, eu tô muito empolgada porque eu entrei em contato com mais e mais casas, mais e mais corretores e, né, já fazia umas semanas aí desde que a gente não tinha entrado em contato mais com ninguém. Os corretores, eu não sei o que acontece, que eles simplesmente desaparecem, não querem simplesmente mais te atender, parece. E se você tem a minha idade, é novinho, assim, igual eu, vai acontecer bastante. Eu não sei o que acontece, que eles veem pessoas da nossa cidade e 20 e poucos anos e tal, menos de 30 anos, e eles ignoram completamente, parece, assim. E eu digo isso porque eu percebo a diferença pro meu pai, por exemplo, sabe, que é mais velho. Mas enfim, não é esse o ponto. Só sei que eu tinha dado uma boa desanimada por esses sumiços, assim, deles. E agora a gente entrou em contato com uma que eu tava até frustrada conversando com ela, admito, assim, um pouco. Porque a gente tá nessa história de trocar o apartamento por uma casa, né? E é uma decisão difícil, porque é muito difícil alguém conseguir aceitar, assim, especialmente pelo valor equivalente ali do apartamento e tudo mais. Geralmente eles querem um valor de volta, só que impossível, né, gente? Muitos deles querem mais de 100 mil reais, assim, em cash. Então, assim, não dá, né? Mas, esse em específico, a gente foi o primeiro que aceitou, que disse que aceitaria o apartamento. Óbvio, não totalmente pelo valor, ele pediu pra diminuir um pouco o valor do apartamento pra gente fazer essa troca.
fazer a negociação e a gente pagar o restante, né? E por mais que a gente tenha que desembolsar, e a gente, claro, seria o ideal desembolsar, por exemplo, para fazer os móveis da casa, coisas assim, não vai dar pra fazer tudo ao mesmo tempo, né? Mas pelo menos não é mais 100 mil reais, então já fica bem mais confortável. Então eu tô super empolgada. Hoje é segunda e a gente vai na quarta ou na quinta lá ver a casa. E a primeira casa por esse valor, que depois a gente abre valores e tal, enfim. E é a primeira casa por esse valor aí, entre 500 e 600 mil, que a gente vê que tem terreno. E assim, gente, terreno suficiente pra uma criança poder correr e um cachorro. Cachorro. Entendeu? Então, que era a minha principal, maior motivação, na verdade, pra sair do apartamento, né? Que era um espaço pra eu trabalhar no sol, eu fazer um exercício, a Chloe poder correr, gastar a energia dela, tadinha, fazer as necessidades no cantinho dela. Infelizmente, tudo isso acaba pesando depois de um tempo, né? Mas essa é a minha maior motivação. E essa casa, que foi a que a gente mais gostou de todas, assim, por causa do terreno, de cara, assim, o cara falar que tá disposto a pegar o apartamento, eu fiquei, assim... Oh, meu Deus! Botar a cabeça na câmera. Eu fiquei profundamente feliz. Então, vocês vão ver bem depois esse vídeo, né? Enfim, vai provavelmente sair daqui 1, 2 semanas. Vamos ver como as coisas vão estar. Eu, de verdade, tô com medo de não dar certo, né? Aquela coisa. Sabe quando tudo parece bom demais pra ser verdade? Tem medo ali de chegar na hora e geralmente acontece, não tem como, uma decepçãozinha. Então eu tô com esse sentimento, sabe? Meio misto, assim, tipo, super feliz e super esperançosa de, nossa, pelo menos, finalmente alguém tá disposto, sabe, a pegar o apartamento e fazer essa troca. Porque a gente não é rico, né, gente? Não tem como. O fato da gente ter esse apartamento aqui já é muita coisa. Mas, tipo assim, fazer qualquer coisa sem baile de entrada ou algo nesse sentido vai ser muito difícil. Então, eu tô muito feliz que as coisas estão andando. Eu finalmente sinto que a gente tá saindo do lugar, sabe? E não só pesquisando casos, entrando em contato, sendo ignorado, ou, enfim, sabe? Foram poucas as visitas que a gente fez desde que a gente começou esse processo há anos atrás. Então, é isso. Eu não garanto que eu vou conseguir gravar, mas eu vou tentar, tá? Eu tô olhando pra onde eu vou falar, só pegando a cara dele e falo assim, pelo amor de Deus, a minha cabeça é uma ervilha, me ajuda a lembrar a gravar. Então, é isso. Espero conseguir gravar a próxima visita pra vocês. E é isso. A gente se vê logo mais. Então, gente, não rolou essa visita aí ainda, tá? Vai rolar. O problema é que tem inquilinos morando na casa e eles precisam esperar que os inquilinos saiam para que a gente consiga visitar, né? Então, basicamente, a gente tem que esperar até o final do mês para essa visita acontecer. Assim, já é dia 24, né? Não é uma espera tão grande, vai, semana que vem já dá provavelmente pra ir. Mas a gente fica meio assim, né? Porque a gente fica naquela expectativa, esperando um tempão, sem nem saber se realmente a gente vai ficar com aquela casa ou não, se as nossas condições, né, vão ser aceitas pelo proprietário, porque, como eu falei pra vocês, a gente quer fazer troca de imóvel pra não ter que passar por toda a burocracia de venda, compra, assina contrato, sei o que, lá, entendeu? Então seria mais fácil. Mas então, pra eu também não ficar bitolada e só esperando essa casa, que é a nossa favorita até o momento, a gente tá buscando outras opções. Inclusive, a gente saiu esse final de semana, eu devia ter gravado e eu não gravei. Pra andar, basicamente, aqui pelo nosso bairro, entrando de rua, assim, vendo quais ruas a gente curtia mais, quais que talvez não fosse uma boa opção. O problema de Floripa, gente, se vocês não têm ideia, é que nunca teve um planejamento urbano, assim. Então,
as pessoas só iam construindo as casas no terreno que dava e era isso, assim. Então, grande maioria dos bairros não tem planejamento. Então, às vezes uma rua não tem saída aqui e do outro lado tem uma rua na mesma linha que não tem saída também. Então, assim, é uma loucura. E a parte boa também de sair andando por aí é que a gente vê casas que muitas vezes não estão nem nos sites, assim. Então, a gente pegou várias opções. Agora, atualmente, eu estou com um total de 200 contatos de corretores no meu WhatsApp. E vou te falar, ótimo. É tipo quando tu passa no centro da tua cidade, não sei se é assim na cidade de vocês, mas vem uma galera te abordar pra vender. Pensa isso, só que dentro do teu WhatsApp. É bem assim. Mas eu não vou reclamar, né, gente? É uma nova fase que a gente tá entrando, não dá pra gente também pensar só pelo lado pessimista da coisa, só pelo lado ruim. É um caos que vale a pena passar. E, no fim das contas, eu tenho 200 contatos aí, caso a gente decida de fato vender o apartamento, pra vender ele, né? Então já temos aí 200 corretores de confiança pra fazer isso pra gente. Não vou mentir, tá, gente? É um processo bem chato e bem cansativo. De verdade, assim, a gente não faz ideia do quão complexo é. Quando a gente vê outras pessoas comprando e vendendo imóveis, não sei o que, a gente pensa, nossa, deve ser tão fácil, né? Mas é sobre-humano, assim, é uma coisa maluca. Pensa, a cada visita tu tem que limpar a casa inteira. Se tu mora nela, né, se ela não tá totalmente vazia, tu tem que limpar a casa, assim, e deixar ela impecável, sem nenhuma poeira, sem nada fora do lugar, a cada visita. Isso que a gente não voltou pra essa rotina ainda. A gente tá só realmente entrando em contato como comprador, assim, né? Uma pessoa que quer vender o apartamento. Eu e o Ângelo, a gente tá estressado a milésima potência, porque é maluquice, assim, te deixa bitoladíssimo, assim, da cabeça. E o que mais frustra desse processo é justamente isso, o quanto tu fica exausto por uma coisa que é pra ser uma das melhores da tua vida, não é pra te... Pô, tá tão... uma energia tão baixa, sabe? Tão estragada, sabe? Mas não é tão romântico assim, né, gente? Tu comprar, tu vender imóvel é uma loucura. E é isso. Não tem muito o que fazer, não tem como melhorar. É só aceitar mesmo. Se nem pra Mayra Card, que tá fazendo a obra dela lá há 200 milhões de anos, com 200 trilhões de problemas, com o dinheiro que eles têm, imagina, gente. Então, assim, não vai tá dando. E a gente tem caído na real de que não vai rolar essa troca. A gente provavelmente vai ter que vender o apartamento e entrar nessa onda de novo de receber gente, limpa a casa, não trabalha direito, não come direito. Sim, porque às vezes a galera vem tipo meio-dia e tu tá no meio do teu almoço e aí tu tem que lavar toda a louça que tu fez do teu almoço porque vem uma pessoa visitar. Então assim, gente, é horrível. Sério. Eu não recomendo. Se tu for vender alguma coisa, sai do apartamento antes pra vender, porque é horrível. Então a gente já tá se acostumando, né? De que a gente vai ter que voltar pra essa rotina. Seja o que Deus quiser, o abençoado Deus vai abençoar nosso apartamentinho e ele vai vender assim, ó, em uma semana, sabe? A gente não tem que ficar passando por isso por meses. Mas é isso, então eu vou mostrando o processo aqui pra vocês. Eu tenho gravado um pouco picado, né, o processo da mudança, mas é porque não tem andado muita coisa. A gente tá só na pesquisa, basicamente, conversa em WhatsApp. Mas, a princípio, eu acho que agora a gente vai começar, de fato, a fazer visitas, né? Eu não vou gravar as visitas das pessoas aqui em casa, porque, né? Mas as nossas visitas, as opções das casas e tal, eu vou compartilhando aqui com vocês pra gente ver, né? O que vocês acham, qual casa vocês preferem, porque, querendo ou não, essa nova casinha vai ser o novo cenário, né, de todos os vídeos aqui do canal. Eu espero, inclusive, aproveitar muito, assim, muito, tipo, fazer um cenário diferente a cada canto da casa. Então, é isso, vai ser bem legal. Então, vai ser estressante, tá sendo estressante, mas é só até tudo se alinhar. Depois que resolver tudo, vendeu, comprou, sei lá o quê, vai ser incrível, porque daí vai ter diário da obra, vai ser sensacional. Então, é isso. Por favor, não percam os próximos capítulos.
Gente, vocês não estão entendendo o quanto eu sou obcecada por pedras e cristais. E o Ângelo descobriu esse lugar quando ele foi fazer uma sessão de fotos da empresa dele, que é na Lagoa da Conceição. Gente, aquilo é um paraíso. Sério, eu fiquei apavorada. Eu achei que era uma lojinha daquelas básicas, assim, né? Que a gente encontra em qualquer feirinha, em qualquer centro, sabe? Que é o mais comum, né? Mas, gente... tinham pedras enormes, cristais gigantescos. Eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. Não tá escrito o quanto eu fiquei encantada com aquele lugar, sério. Se vocês vierem pra Floripa, visitem lá, porque é incrível, é absurdo. E assim, gente, eu não sou uma pessoa super culta e espiritualizada nesse sentido, tá? Com relação a cristais. Mas o meu fascínio, ele vai muito além disso. Eu tenho, sim, curiosidade em onde surgiu essa questão de vibração e etc. Como que funciona, comprovação científica e etc. Eu sei que não tem comprovação científica de fato. Até por isso que eu ainda tô nesse processo, assim, de entender. Mas a minha questão com cristais é um fascínio que vai muito além disso. Eu já falei aqui com vocês que a minha relação com espiritualidade no geral, ela é diferente. Não é uma coisa única. Provavelmente você aí tem... Cada pessoa tem uma forma de ver a fé de um jeito. E eu tenho a minha. Eu sou uma pessoa que eu me sinto muito, infinitamente mais próxima com o divino quando eu tô em contato com a natureza, em contato com qualquer coisa relacionada à natureza, e por isso que os cristais pra mim são muito importantes. E pra mim, o meu fascínio, ele vem do lugar de que é absurdo o planeta Terra sozinho criar isso aqui. É absurdo, é absurdo. Ainda mais as mais coloridas, assim, eu amo cores, né, gente? Eu sou artista e designer, então já dá pra imaginar. Tem umas que eu fico abismada, assim, e que eu penso, não, eu preciso ter isso na minha casa. De algum jeito eu preciso ter isso na minha casa. Pode parecer papo meio de doido, mas eu vejo como uma obra de arte mesmo. Eu acho incrível qualquer coisa que o ser humano não toca, sabe? E ele é perfeito do jeito que ele é, sozinho, sem nenhum ser humano ter tocado. Então, pra mim, vem muito desse lugar, assim, e poder agora ter mais opções aqui em casa. Antes, eu só tinha uma, que era literalmente uma que a gente achou. Gente, assim... até hoje eu acho que alguém jogou lá, porque não é possível. Que é a pedra que eu mostrei ali, que é literalmente uma rocha normal e os cristais se desenvolveram grudadinhos assim nela. E, gente, a gente foi viajar pra Anitápolis, aqui em Santa Catarina. A gente foi numa cabana e eu achei isso na rua, sabe? Perto das cabanas. Tipo, é um absurdo. Eu acho ainda que alguém colocou lá, mas não me interessa, eu achei. E eu fiquei extremamente fascinada. Enfim, me diz se tu gosta dessas coisas também. Quero saber quem mais aí é do clubinho. Gente, sentei aqui no lugarzinho de sempre pra gente conversar um pouquinho melhor sobre como foi essa última semana aí. Não o problema no carro, não o projeto, não nada, mas sobre eu tá bem brocochô, assim, ultimamente. E eu acho importante, né, a gente trazer pra vocês essa parte mais chata, quando as coisas não estão tão bem. Até porque tem pego uma boa parte aí da minha vida, da minha rotina. Se vocês escutarem barulho de mastigação, é essa criatura aqui. Especialmente se você que tá me assistindo trabalha home office e mora sozinha, você provavelmente já entrou nessa espiral que eu tô agora. A gente já conversou um pouco sobre isso nos últimos vídeos, e como eu sempre falo pra vocês, eu basicamente espero essa onda ruim passar, porque ela sempre passa, eu defendo isso. É claro que eu uso esses momentos também pra internalizar e tal, mas quando tá no olho do furacão, às vezes é melhor esperar passar mesmo, do que ficar se forçando a melhorar ou achar o motivo do porquê que tu tá assim, enfim, sabe? Porque é quase impossível tu ver as coisas com clareza, porque tu tá com aquela nuvem de tristeza na cabeça, assim, sabe? Parece que qualquer coisa que tu pensar vira um gatilho automaticamente pra tu ficar pior ainda. Mas aí que tá. O que me chamou a atenção
nessa última semana que eu fiquei lá no sítio, que, como eu já falei, é um lugar, assim, que me recarrega toda vez, assim. E não porque necessariamente é da minha família, mas por ser na natureza mesmo. Eu tenho um pouco de medo de ficar falando de natureza, tal, essa coisa. E ficar aquela coisa, ai, que pessoa vibes e não sei o quê. E não, eu não gosto disso, eu não sou assim, eu acho, sei lá. Mas é porque realmente me faz muito bem desde criança. Assim, meus pais têm 2 filhas. Uma nunca gostou de ir pro sítio e a outra sempre amou ir pro sítio. Quem vocês acham que era eu? Mas enfim, é um lugar que me faz extremamente bem. E mesmo assim, eu continuei na mesma. Continuei meio apática, triste, cansada. E isso me ligou um alerta de que, opa, eu acho que esse momento passageiro não tá tão passageiro assim. Isso é uma coisa que eu tento e me esforço mesmo assim, que é identificar quando algo tá saindo ali do aceitável, do normal. Porque como hoje eu não tenho como ter um psicólogo, eu preciso pelo menos criar um sistema ali de defesa pra eu não pirar completamente sozinha. Então eu tento fazer o meu corpo me alertar quando alguma coisa tá além ali do que deveria. Basicamente, em resumo, eu comecei a ser muito mais chata e atenciosa, assim, com as minhas emoções. Simplesmente porque eu não tenho ninguém que vá fazer isso por mim, né? Inclusive, já falamos sobre isso por aqui, de não tratar a terapia como uma muleta emocional, mas é a terapia que nos ajuda a traduzir muitos sentimentos, né? Inevitavelmente. A outra fazendo bagunça aqui atrás. Já cagou todo o cenário, gente. A bunda aqui dela. E assim, eu tenho zero controle emocional. Tá, falando assim parece que eu sou um cristal emocionalmente evoluído e blá blá blá, mas obviamente não. A questão é que comigo, depois de ficar tanto tempo sozinha, tu começa a escutar coisas que tu não escutava antes. Vou dar um exemplo, na casa dos meus pais era muito estímulo o tempo todo, então tinha sempre uma televisão ligada, 5 conversas simultâneas acontecendo, 3 delas me envolvendo, 2 eram sobre problemas, enfim. E aqui na nossa casa hoje, minha e do Ângelo, eu não vou dizer que é o completo oposto, mas por ser só 2 pessoas, e o Ângelo, no geral, é uma pessoa muito silenciosa, muito calma, muito centrada, tudo fica muito mais silencioso. E, consequentemente, eu também peguei um pouco desse jeito dele. Ele é uma pessoa que precisa do silêncio para se recarregar muitas vezes, e isso tem me ajudado muito, sabe? A passar por esse turbilhão de emoções e de pensamentos, né? Então, desde que a gente se mudou, né, e começou a morar junto, o silêncio começou a evidenciar muita coisa que eu não via antes. Que por isso que hoje eu consigo perceber mais quando eu não tô bem, quando alguma coisa tá saindo do controle, ou quando algo tá doendo, mas tudo bem, porque tu precisa passar por essa dor pra aprender alguma coisa, sabe? Então não se culpe se hoje não é a tua realidade. Eu sei que tem gente que mora em lugares muito caóticos e que às vezes a tua casa é silenciosa, é tudo bem, mas o ao redor ali não ajuda, né, a tua rotina. O ponto é, sempre procure adaptar o que eu tô falando aqui pra tua realidade e ver se faz sentido pra ti também, né? Procure formas de chegar nesse lugar que funcione exclusivamente pra você, tá? É exatamente o que eu tenho feito, assim, eu tenho testado muitas coisas, até de forma inconsciente, assim. Vendo o Ângelo, por exemplo, como o Ângelo para e pensa sobre as coisas, como ele chega em certas conclusões e tudo mais. Por isso, inclusive, que eu defendo muito que a escolha de quem tu vai passar o resto da vida é a mais importante da tua vida, porque essa é a pessoa que vai te regular ou desregular completamente. Então, eu tenho aprendido muito só observando o Ângelo viver, sabe? Então, isso é muito legal. Então, tem essa coisa um pouco consciente, um pouco inconsciente, sabe? De coisa que tu vai vendo e vai, talvez isso aqui seja legal. Nossa, a pessoa faz assim, acho que eu vou começar a fazer assim também. Enfim, a questão é que eu tenho testado meios de entender aquilo que eu tô sentindo é legítimo realmente, ou eu tô me passando um pouquinho. Um exemplo disso talvez seja as conversas que eu tenho com o próprio Ângelo. A gente se provoca o tempo todo. Se provocar não no sentido ruim, assim, de basicamente puxar o outro pra conversar sobre algumas coisas. Mesmo que não esteja doendo ou incomodando, ou, sei lá, mesmo que não seja uma coisa de agora, assim, sabe? Pode ser uma coisa que aconteceu há tanto tempo atrás. E eu percebo que muitas vezes, poxa, eu conversei com ele sobre 2 assuntos. Esse primeiro não é algo que realmente fica na minha cabeça
cabeça com uma certa frequência. E eu tô cobrando ele demais, além da conta, do que aquilo realmente me incomoda. Então talvez é que eu esteja pesando um pouquinho a mão. Agora, já nesse segundo assunto, fica constantemente na minha cabeça. Me gera ansiedade, me gera uma angústia. Eu ainda questiono se eu tô pesando a mão. Eu sempre faço esse paralelo de, pô, será que eu não estou sendo uma escrota aqui? Mas é algo que eu consigo reconhecer que é muito mais legítimo realmente de sentar e conversar quantas vezes for necessário, porque é uma coisa que atrapalha a minha cabeça de tão presente que ela é. Não sei se faz sentido o que eu falei agora. Eu tô tentando aqui pegar essa bagunça que é a minha cabeça e traduzir como que eu tenho passado por esse processo, assim. De novo, nem sempre quando acontece isso, quando eu tenho esse estalo, assim, eu começo a pensar de certa forma, às vezes é totalmente inconsciente. Até por isso que é bom a gente parar e ter um diário, alguma coisa, pra ficar anotando essas coisas, porque eu só me toquei disso, que eu fazia isso quando eu escrevi esse roteiro, por exemplo, pra, conseguir traduzir pra vocês. Então, enfim, é complexo, espero que tenha ficado entendível. E parece até ridículo, porque não tem nada demais, mas justamente quando tu começa a fazer isso, tu percebe o quanto tu não escuta o óbvio, o básico de si mesmo. A gente tá há tanto tempo, literalmente a nossa vida inteira, dentro da nossa própria cabeça, com os mesmos vícios de pensamento, de linguagem, de jeitos, enfim. E a gente não se autoanalisa, literalmente. Porque é como se a forma que a gente vive na nossa cabeça acontece, é um padrão, que todo mundo é assim. A gente sabe que não é, mas não é assim que a nossa cabecinha trabalha. Então, nessas horas, eu gosto de dizer que a gente tem que começar a falar consigo mesmo como se a gente estivesse falando com uma criança de 8 anos. Esse animal aqui atrás é um cachorro. O cachorro não tem veneno, então pode fazer carinho. Esse animal aqui é uma cobra. Tem veneno. Acho que não é bom fazer carinho, sabe? Umas coisas idiotas assim. E outra coisa que eu tenho entendido também do porquê que eu tô tão borocoxinha não é só o socializar em si. E eu me toquei disso quando eu parei pra pensar que na época da pandemia eu basicamente fiquei trancafiada em casa como eu tô hoje. Tenho o que tirar e o que pôr. Mas eu pegava muito sol, eu trabalhava no quintal, porque nessa época eu morava com os meus pais, então tinha um quintal ali que eu podia, usufruir, enfim. Brincar com a Isis na época, porque a Chloe não era nem projetada, coitada. Fazer exercício quase todos os dias. Então, essas coisinhas que faltam hoje no meu dia, sabe? Que eu não consigo ter acesso. Assim, exercício eu consigo, é só eu ter cara de pau, vergonha na minha cara e vir aqui do ladinho treinar, entendeu? Não vou tirar esse mérito que é totalmente meu, de não estar fazendo, porque simplesmente eu não quero. Mas a questão de pegar sol, ter um ar pra respirar, trabalhar numa área externa, eu não tenho, infelizmente. Por isso que quando eu vou pro sítio faz tanta diferença pra mim, porque é justamente o que eu consigo ter. Eu sento lá do ladinho da piscina, boto uma sombrinha e fico trabalhando lá. Eu sempre comentei com o Ângelo, especialmente quando a gente decidiu morar junto, eu falei, olha, apartamento pra mim é uma coisa totalmente temporária. Eu não consigo viver dentro de um apartamento. Eu literalmente me sinto dentro de uma gaiola. Porque eu nasci, cresci com um quintal. Eu literalmente, quando eu era pequena, gritava pras pessoas na rua que estavam passando e me escondia. Andava de bicicleta, corria com os cachorros, vivia pulando de sítio em sítio com os meus pais. Então, assim, pega bastante a gente estar há 5 anos morando num apartamento. Parece que é pouco, eu sei. E é pouco. Pensando que a gente vai viver, digamos, 80, 90 anos, talvez 100, o que é 5 anos, Mas é justamente isso que eu tenho começado a sentir, que foi suportável e tranquilo, de boa, por um bom tempo. Mas eu tô começando a sentir que esse peso, esse encosto, literalmente, que grudou em mim agora, é muito disso, assim, de tá começando a incomodar, sabe? Tá começando a ficar um pouquinho problemático pra minha cabeça. Eu literalmente sinto como se o meu corpo estivesse pedindo por mais espaço, pedindo por mais água, vento, chuva, sabe? Tipo, um pouco mais de contato, assim, com a terra, com a vida, sabe? Mas, enquanto a gente não tem, estamos aí na saga da
casa nova, mas vocês conseguem ver aqui na playlist, vou deixar essa playlist em algum lugar aqui. Estamos nesse processo, mas vai saber quando que isso vai acontecer, né, gente? Então, enquanto isso, a gente tem simplesmente respeitado esse momento. Eu me forço a não ficar me culpando por isso. Quero voltar a treinar, tô vendo isso com o Ângelo. De fato, talvez uma academia pra até ver um pouco mais de pessoas. Talvez eu volte a fazer terapia, porque agora a gente tem plano de saúde, então talvez facilite um pouco mais esse processo. Vamos ver, né, se dá boa. E também talvez voltar com algum hobby, né? Eu tenho cerâmica, eu gosto de fazer vela também, porque eu sou obcecada por vela, assim. Eu amo trabalhar com uma vela ligada, assim, faz muita diferença pra mim. E o mais importante, né? Pintar, voltar a pintar. Eu quero fazer um quadro pra... Bem essa partezinha aqui que tá ali na mesa, eu quero ter um quadro grande, assim, pra deixar ali de decoração mesmo. Eu sinto que é um espaço que não tem nada, assim. Pode ser que fique legal. Eu acho que eu consigo mostrar aqui. Ah, garota boa. Aqui nesse cantinho. Quero botar um quadro aqui, encostado na mesa. Vamos ver se acontece, né, gente? Vamos ver se dá boa. Se eu fico satisfeito o suficiente com a tela. Mas é uma coisa que eu quero fazer e vou mostrando também o processo aqui pra vocês. E não só isso, tá, queridas? Falando em mudar hábitos, mudar os ares. Assim... Não mudou muita coisa. Talvez vocês nem tenham percebido. Mas eu meti o louco. Na minha concepção, eu meti o louco. Já que as minhas semanas ultimamente não estão aquela coisa, eu comprei uma máscara matizadora pra passar no meu cabelo. Pra ver se dá um tchan. Foi essa máscara aqui que eu comprei, que é Biostratus. Eu já ouvi falar dessa marca, mas... Sinceramente, eu não... Assim, eu só reconheço o nome, basicamente. Eu abri o Mercado Livre, vi qual chegava mais rápido e comprei. Então, é basicamente isso. Eu tava bem chateadinha mesmo, com o meu cabelo metade ruivo, metade moreno. Vou deixar umas fotos aí de como ele tava. Parecia que nada do que eu fizesse deixava ele bonito. E parece que carregava assim no meu rosto. Parecia que... Sabe quando tu tá numa luz ruim, que tu fica com umas olheiras, uns negócios feios assim na cara, mais sombras que te deixam medonha? Eu me senti assim. E ele estava assim, porque, pra quem não me acompanha no Instagram, há uns aninhos atrás, não muitos, acho que o quê? 3 anos atrás? Por aí, acho que uns 3 anos atrás, eu pintei meu cabelo totalmente de ruivo. E, gente, eu simplesmente amei. Não tem nada de errado com o ruivo, coitado. Eu literalmente me encontrei no ruivo, me senti gatíssima. Mas dá uma trabalheira absurda. Especialmente porque o meu cabelo ele é bem ondulado. Agora ele tá escovado, né? Mas ele é um ondulado 2B, 2C, mais ou menos. Eu nunca sei exatamente, porque tem dias que ele tá mais cacheado, tem dias que ele tá menos. Cabelo ondulado, né, gente? Então, exigia muito produto. Além, não só isso, o maior problema é que o meu cabelo, ele cresce muito rápido. Então, basicamente, eu tinha que fazer retoque quase que diariamente. Então, pra não ficar aquela listra preta na cabeça. Então, cá estamos, back to black novamente, né? Basicamente, o tom que eu usei é marrom, castanho, normal. Inclusive, eu morri de medo de o meu cabelo ficar preto, porque ele tava já uma parte aqui assim, mais ou menos isso aqui. Com o meu cabelo natural, dá pra ver, inclusive. Aqui, ó, tá vendo que tem uma listrinha aqui? Exatamente onde o meu cabelo natural tá, né? Já cresceu bastante, mas ainda tá longe pra caraca. Pra sair todo aquele ruivo totalmente, né? Porque não importa o que tu faça, amor. Eu já pintei com tinta várias vezes. E aí ele vai abrindo, o cabelo vai abrindo, abre. Especialmente se tu usa muito secador, tu vai muito pra praia, o sal vai clareando tudo, vai queimando literalmente o cabelo. Então, assim, foi ficando ruivo, literalmente de novo. Só que todo manchado, todo errado, né? Então eu juntei o útil ao agradável. Eu pensei, já tô numa semana merda mesmo. Vamos fazer um negócio diferente pra ver se a gente fica um pouquinho melhor. Sempre que eu tô assim, eu gosto de tirar um tempinho pra cuidar de mim, pra ver se dá um up. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Por incrível que pareça, eu sempre fui vaidosa, mas eu nunca fiz por onde, basicamente. Eu nunca fui de comprar muita maquiagem. Se tu pegar meu estojo de maquiagem, é do tamanho dessa garrafa. Meu estojo, sabe? É muito pouco. Eu sou aquela pessoa que fica anos e anos e anos. Eu uso até acabar. Às vezes já tá até vencido o negócio e eu ainda tô usando. E não me orgulho disso. Mas
É basicamente isso. Então eu não sou uma pessoa de ficar comprando muita coisa. Então quando eu compro, meu amor, vem aí. Então cá estamos com essa mudança microscópica, porque eu basicamente só igualei um pouco mais a cor, né? Tá um pouco mais chocolate agora, assim. Então, meu amorzinho, se tu também tá numa fase cagada igual a minha, se sentindo sozinha, mas ao mesmo tempo também com caramba de coisa acontecendo, um mundo de coisa acontecendo, fica comigo nos próximos vídeos que a gente vai descobrindo o caminho juntas. A ideia, né, de o canal agora tá mais nessa vibe vlog e tal, e trazendo um pouco mais ali o dia a dia, é justamente pra isso, pra ir compartilhando o que eu tenho feito, pra talvez te ajudar também um pouquinho. O vídeo de hoje foi uma mistureba do que aconteceu nessas últimas 2 semanas. Espero que tenha curtido. Se curtiu, deixa o like, compartilha e se inscreve aqui no canal. Te vejo no próximo vídeo. Tchau!